Olá, tudo bem? Meu nome é Lígia. Gostaria aqui de falar uma das histórias da Bíblia. Essa história se encontra no livro de Gênesis. Começa ali a história de José, Gênesis 37. Ele foi um dos grandes homens da Bíblia, foi usado por Deus. Ele salvou o seu povo da fome. E vou relatar alguns versículos aqui que se encontram começando em Gênesis 37, 3. Fala assim: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talá de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: Rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atavam os feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então aqui é uma história que começa com seus irmãos, por causa do ciúme, por causa da preferência do pai por José. Eles tentaram matá-lo, eles começaram a fazer um plano e chamaram ele para o campo, onde iam tirar a vida de José. E aí José, quando eles estavam lá no campo, aí o Rúben entrou em defesa de José e falou para seus irmãos: em vez de matarmos e ficar com esse sangue em nossas mãos, a gente pode colocar ele no poço e deixar ele lá no poço. E assim, a ideia de Rúben era em seguida ele retornar e tirar o José lá da cova, daquele poço, daquela cisterna, e não deixar que José viesse a morrer ali na cisterna. Aí o que aconteceu? Quando eles colocaram José lá no poço, eles viram vindo uma carruagem, uma caravana de mercadores, e com esses mercadores eles pensaram: por que a gente não vende novamente, por que a gente não vende José para ser escravo? A gente vende ele a esses mercadores e assim o sangue dele não fica em nossas mãos. E aí eles venderam José para esses mercadores, e José foi levado para o Egito. Quando chegou no Egito, os mercadores venderam José para a casa do oficial de Faraó, e José foi servir na casa de Potifar. José, como era um homem de Deus, Potifar percebeu que ele era diferente, e aí logo colocou ele para ser mordomo de sua casa. E José seguia administrando os bens de Potifar com todo cuidado, com toda habilidade, e a mulher de Potifar começou a se interessar por José. E José, ela sempre vinha com investidas para com José, e José fugia dela, até que um dia ela estava sozinha em casa, as outras pessoas que trabalhavam na casa não estavam, e ela pegou e correu atrás de José. E aí José novamente não quis ficar com ela, e ela puxou a roupa dele e ficou com a roupa de José na mão. E aí José pegou e saiu correndo. E aí o que aconteceu? Ela foi lá e falou para os servos que José tinha ficado com ela, que ela tinha deitado com ela. Então ela inventou essa história. E aí quando Potifar chegou em casa, os servos dele contaram a Potifar o que tinha acontecido, que José não era uma pessoa honrada, que tinha acontecido esse fato. E aí o Potifar pegou e mandou ele para o cárcere. Ele ficou lá no cárcere com outras pessoas, e também depois chegou no cárcere um padeiro e um copeiro de Faraó. E aí o tempo foi passando, José, os dois, tanto o padeiro como o copeiro, eles tiveram sonhos, e aí pediram para José interpretar. Eles vendo que José era uma pessoa diferente, eles pediram para José interpretar, e José interpretou o sonho de cada um. Um era um sonho bom e o outro não era um sonho, porque a história é longa, então não dá para contar essa história de como foi o sonho.
Aí, quando José interpretou, eles perceberam que José era um homem sábio, e José pediu para ele: quando vocês saírem daqui, né, que vocês forem, porque na interpretação do sonho dizia que dentro de 3 dias, né, que o padeiro ia voltar para morar lá na casa de Faraó, e aí por isso que José pediu. Porém, o padeiro voltou para a casa de Faraó e esqueceu completamente de José. Nesse tempo passaram-se 2 anos, né, e aí Faraó teve um sonho, chamou seus sábios, né, seus feiticeiros para interpretar o sonho dele, mas ninguém conseguiu interpretar o sonho. E aí foi que o padeiro lembrou de José e falou, né, para Faraó que lá na prisão tinha um homem que sabia interpretar os sonhos, que havia interpretado o sonho dele, o sonho do copeiro. O copeiro, né, foi enforcado e ele voltou ali para trabalhar com o Faraó. E aí Faraó pediu para que trouxesse a sua presença José. Quando José, né, aí tiraram José da prisão, ele se barbeou, se vestiu corretamente e se apresentou a Faraó. E aí Faraó relatou o seu sonho, né, e o sonho de Faraó José interpretou e justamente falava disso, que haveria 7 anos de fartura ali no Egito e em seguida 7 anos de escassez. E José interpretou corretamente. Faraó viu que José era um homem de Deus, era um homem sábio, e falou: quem poderá governar, né, aqui no Egito, para que quando chegar esse tempo da escassez, né, a gente não venha a passar dificuldade. E aí viu que realmente essa pessoa seria José. E aí José novamente foi usado por Deus. José passou a cobrar 1/5, né, de toda a produção do Egito. O pessoal, né, produzia, né, seus cereais, e 1/5 era recolhido para Faraó, e era recolhido para guardar para que depois, nos 7 anos, né, de escassez, tivesse alimento para todos. E aí José continuou administrando, né, todo o governo ali do Egito, e foi juntando, né, e Faraó cada vez mais tinha mais bens, né, então os celeiros cheios e tudo mais. Até que chegou, passados os 7 anos, começou a época da escassez. E aí já a escassez era no mundo todo, não era só no Egito. Então ali em Canaã tinha seus irmãos, aqueles mesmos irmãos que queriam tirar a vida de José. E aí seu pai falou: olha, está tendo, né, alimentos lá no Egito, então vocês vão até o Egito, comprem alimentos para que a gente não venha morrer. E aí disse: vou ficar somente com um filho. Como Israel teve 12 filhos, né, José estava lá, ele ficou com o mais novo, com Benjamim, e mandou os outros 10 para que fossem à terra do Egito comprar, né, o mantimento. Quando eles chegaram lá no Egito para comprar o mantimento, José os reconheceu, e aí José pediu para que, né, José, assim, queria que eles contassem um pouco. E José pediu: como vai seu pai, né, e seu irmão, vocês têm outro irmão? E aí eles contaram, e José realmente teve a certeza que eles eram os seus irmãos. E aí vendeu para eles, né, os cereais, eles colocaram, e aí quando eles retornaram, José colocou no saco, né, o dinheiro deles de volta, para que, né, fizesse, para dar um susto neles, na realidade. Eles saíram no dia seguinte, né, foram, e quando estava no caminho, José mandou que um empregado dele fosse lá e trouxesse de volta. Quando abriram os sacos, o dinheiro estava lá. E aí José pegou e disse para eles: ó, tá vendo? O dinheiro está aí de volta. Ainda pegaram um copo, porque José tinha feito, né, uma refeição com eles. E aí o José fez somente para poder mostrar para eles, assim, para dar um susto. E aí falou: olha, vou ficar com um de vocês, e quando retornar lá para seu pai, né, vocês retornam para lá e traz esse irmão seu, esse irmão de vocês, que não veio dessa vez, porque Benjamim era o único irmão de sangue de José. E aí eles ficaram assustados, com medo, e disseram: nosso pai não vai deixar. Mas assim, eles não tiveram alternativa, e ficou um dos irmãos preso, e os outros seguiram para falar com seu pai, né? E aí quando retornaram para Canaã, contaram a história toda para Israel. E aí ele ficou muito apreensivo e disse: eu não vou mandar esse meu filho, né? Esse meu filho que eu tenho aqui, o mais novo, já perdi José, então não vou mandar.
E aí ficou até que os mantimentos foram, né, sendo consumidos, até que acabou os mantimentos e não teve alternativa. E aí teve que mandar os rapazes com o mais novo, Benjamim. Quando eles chegaram novamente no Egito, né, José os reconheceu e aí mandou, né, que preparasse para eles, né, uma mesa que ia almoçar com eles, e né, mandou matar um bezerro, e o pessoal ficou apreensivo, com receio. Mas naquele almoço, né, José perguntou, né, e como vai o seu pai, seu irmão, né, e o irmão já estava ali com ele, né, na realidade. E aí perguntou, e seu pai, como vai? Eles contaram, José saiu em algum momento para chorar, mas ali José acabou, né, no momento seguinte, se revelando para eles que ele era realmente José, o irmão deles que o pai achava que já não vivia mais. E aí, né, mandou de volta eles para levar tudo para o pai e que trouxesse, né, Israel para vir morar no Egito, né, e que haveria fartura, que eles não iam ser supridos de nenhuma suprimido de nenhuma necessidade, que todas as necessidades seriam supridas. E assim foi, e quando o faraó soube que a família de José esteve ali, né, falou para José que podia trazer sua família, né, e morar na melhor terra, que era a terra de Gósen. E aí veio toda a família, né, junto com o pai, todos os filhos e os descendentes. E ali José pôde, né, mostrar quanto Deus é soberano. Então a história de José mostra isso. Um homem que foi humilhado, que foi, né, jogado numa cisterna, foi retirado daquela cisterna e ele pôde, né, ajudar toda a nação. Ajudou tanto o Egito, onde ele foi escravo, como também ajudou as outras nações. Naquele tempo, né, que era para toda a terra morrer, né, assim, de fome, a fome assolar durante os 7 anos, ou fartura. Então é assim que acontece com os filhos de Deus. Deus os usa, né, no tempo certo, na hora certa, para que grandes coisas sejam feitas. E por isso que José é considerado um dos grandes homens da Bíblia, porque ele foi abençoado e abençoou toda a nação. É só que ele soube esperar o tempo. Então, por isso que a gente tem que esperar o tempo de Deus, porque Deus tem sempre um propósito, e José foi um dos grandes homens da Bíblia. Um abraço.